Eh, ya el otro día más o menos estuvimos hablando y les compartí quién era Percy, un amigo que conocimos allá en Qatar, con un largo historial de campeonatos mundiales, sudamericanos y demás con la selección de Brasil. Así que la idea era nada, que lo pudieran escuchar. Yo lo vi allá en Qatar trabajar muy bien en el desarrollo de jugadores jóvenes, teniendo en cuenta que Qatar no tenía una gran cantidad de materia prima y hizo un muy buen trabajo, así que nada, escucharlo, contarle y aprovechar su experiencia. Eh, Mi idea era que nos contara un poco, no cómo trabajar en Brasil, porque quizás en Brasil es un poco más fácil trabajar el desarrollo, pero sí como es en los otros países, ¿no? Que son más similares a Pablo, não nosotros. estou escutando muito bem, não está a chegar bem clarita. Bueno, si te escucha, no, suficiente. E como estão? Escutando bem? No se escucha, Pablo. No. Começou bem, pero em um momento não se escuta nada. Pablo. Sí, eso. Ahora sim, bem. A ver. Sí, igual yo ahora el mío lo voy a silenciar y te voy a dejar hablar a vos. Así que, a ver. Sí. Eu posso começar? Sí, sí, dale. Então, graças. Primeira coisa que eu vou falar é pedir perdão se em algum momento o espanhol vai muito malo, porque eu aprendi espanhol por nenhuma escola. Eu aprendi porque vivo a cerca de Argentina, não tão cerca, mas mais ou menos a cerca, 500 quilômetros de Puerto Iguaçu, com os amigos que o voleibol me apresentou durante toda a vida, e também porque vivi 4 meses em Colômbia, e em 4 meses, claro que tinha que fazer os treinamentos em espanhol, mas há 3 anos atrás, creio que eu ouvi muitas palavras. Paulo, graças por la invitação. É um prazer enorme falar de voleibol, porque é minha vida, é minha paixão. Que eu hice na vida, isso em voleibol. Sou incluso amigos de toda parte do mundo. Paulo, uma sugerência de Pablo foi para o desenvolvimento de jogadores. E vou tentar falar algo acerca disso, acerca de minha experiência deste tema. Eu tenho 59 anos. Durante 24 anos fui treinador das seleções de Brasil. Tive a oportunidade de jogar muitos campeonatos no mundo. Depois de meu ciclo na seleção de Brasil, fui a Colômbia por uma temporada solamente, 4 meses, na verdade. E depois fui a Qatar com a invitação de um amigo de Qatar e tentamos fazer algo allá, mas como o Pablo disse, é muito difícil, não há gente para treinar, e são muito ricos, uma situação completamente distinta em comparação com a Sudamérica. E agora estou em Portugal, trabalhando em um clube, o Zofna Voleibol Clube, um clube muito mais que trabalha com feminino, e é o único escalão, única categoria, não sei qual habla em espanhol, a divisão, em masculino, é a minha, é o sub-20. É o único, e é o primeiro ano que tem masculino neste clube. Então, uma nova experiência, e ojalá tudo saia bem, ojalá tudo saia bem depois desta pandemia louca que estamos. Então, vamos falar um pouco disto e ver o que passa. Acerca do desenvolvimento de jogadores, começa por acá. Por que estamos cá? Porque somos apaixonados por el vôlei. E eu não entendo que um treinador pode ser um bom treinador se a primeira coisa que há ele não tem, que é a paixão. Ou seja,
depois de tantos anos, tanto tempo vivendo no voleibol, teremos a paixão de estar juntos e falar sobre uma coisa que nos une, que nos conecta, que é o voleibol. Então, para mim, é um prazer e vamos tentar. Para começar o desenvolvimento de jogadores, há que começar por el treinador. Não há como. E ele, treinador, não importa onde trabalha, há que criar, há que estar preparado para começar um novo projeto, por exemplo. Como? Estudando, fazendo todos os cursos de los níveis que é possível em cada país. Por exemplo, em Argentina, fazer todos, preparar tudo isso. Após isso, estar muito claro em sua proposta de trabalho, os conceitos de los fundamentos, os conceitos de saque, de serviço, de recepção, de passe, de ataque, de bloqueio e de defesa. E saber exatamente que os conceitos existem, pero para cada categoria, não sei como habla em espanhol, sub-16, sub-14, sub-12, mini-vôlei, os conceitos são ajustáveis para cada um desses conceitos. Por exemplo, por que hago um serviço flotante sem salto? Há que saber, todo treinador há que saber por quê. Por que eu não prefiro, com 14 anos, por exemplo, sacar saltado como ataque? Então, esses conceitos há de estar muito claro com com sua própria enseñança. O segundo aspecto também que eu considero é que os conceitos táticos há que estar clarito. Sistema de bloco, sistema de recepção, sistema de ataque, sistema de defesa, sistema de apoio ao ataque. Muito claro para depois ajudar o desenvolvimento do jogador. E, na verdade, é o desenvolvimento do treinador primeiro. Depois vem o desenvolvimento do jogador. O treinador tem que estar claro tudo isso. E saber que o conceito de um fundamento pode ser aplicável ou não em distintas categorias, porque são distintas necessidades. Okay? Está bem? Se entende? Todos? Está bem. Então, seguimos. E, por exemplo, os conceitos de bloqueio, por exemplo, eles são distintos para os minis, são distintos para os infantiles, são distintos para os maiores, por exemplo. A construção tática, o sistema tático, o sistema de desbloqueio são completamente distintos. E assim vamos seguindo. Então, a clave para mim, para começar um bom trabalho de desenvolvimento, é que o treinador esteja listo para trabalhar com seus conceitos totalmente definidos e sim, obviamente que não é uma verdade única e não há um caminho único em vôlei, porque cada escola em mundo pensa um pouco diferente de outra, pero a maioria dos países que têm êxitos têm mais ou menos coisas muito parecidas, muito assertivas. E isso é que faz o vôlei tão igual e com pequenas diferenças que fazem uma equipe estar em primeiro posto ou segundo posto e assim por diante. Então, isso é importante. Primeiro, ele entrando. O segundo ponto para se desenvolver é a sua estrutura de trabalho. Por exemplo, eu venho de um país, como creio que todo o país sul-americano, que tem problemas nesse aspecto. Por quê? Não há muita plata para isso, não há muitas condições generais, como outros países da Europa ou outros países do Oriente Médio, por exemplo.
e depois vou fazer uma comparação entre Brasil ou Sudamérica e Catar, por exemplo. Ter o mínimo necessário para começar um desenvolvimento em todas as categorias que temos em Lisboa. Há muitos clubes em Brasil, creio que a Argentina também, creio não são situações completamente distintas, e às vezes só temos as pelotas e um campo de vôlei e basta. Sim, é possível trabalhar, claro, porque ele é treinador de países que não têm lá grande estrutura, há que fazer algo para fazer a diferença. Ou seja, somos mais suscetíveis a cambios para sacar o melhor dos jogadores. Enquanto que outros países, as condições de trabalho afuera de los jogadores são as perfeitas, são as melhores que temos. Por exemplo, em Catar eu teria um pavilhão, uma estrutura com piso flotante, que era o segundo piso no mundo, com 28.000 pontos de absorção de impacto. Isso em Brasil é impossível. Creio que em grande parte da América do Sul é impossível, porque a inversão para isso é grandíssima. Perfeito. Teníamos uma área que se dividia em 3 outros canchas, com grande possibilidade de treinamento, que era só fazer algo e uma cortina, uma divisão, vinha de teto para baixo. Sim, teníamos 3. Teníamos tudo possível. E que não teníamos, podia comprar ou algo assim. Pero sempre há pero em nossa vida. Sempre. Pero não teníamos a matéria-prima para trabalhar. Porque a população era pequena. Los chicos de 14 a 17 anos, 50% mais ou menos desse grupo, ou tinha sobrepeso ou obeso. Barritos, ricos, que não tinham muita vontade em treinar. Todos eles, em primeiro momento, iam para futebol, tal qual Brasil, tal qual a Argentina, creio. Todos. E depois, por algum motivo, alguma motivação, venia para o vôlei. Pero o pior de países tão ricos como eles, e que não tinham tanta tradição em deporte em geral, é a cultura deportiva. Não há a cultura deportiva de los papás, vamos entrenar, sei lá, não. A grande cultura deles é sobre dinheiro, como ganhar, e assim. E como tinham uma vida muito fácil, completamente distinta de nós outros, todo ninho tinha um condutor personal. Na família tinha 7 carros, mais ou menos. Isso impossível. Então, para ir treinar, e a motivação deles era exatamente comer. Por isso se justifica estar tão gorditos. Difícil. Bem, então, 2 pontos. A paixão do treinador, creio que é fundamental para ajudar o desenvolvimento de qualquer atleta a estar listo para isso. A estrutura mínima para poder trabalhar, claro. Sem isso não é possível. Acerca, por exemplo, de los conceitos que eu falei antes, por exemplo, em meu caso, eu tenho um pouco mais de 40 anos de campo de voleibol. Já estou quase retirado disso. Mas acho que creio que mais 5 anos é possível trabalhar. Eu tenho uma segurança em trabalhar de mais ou menos 80%. Exatamente do que tenho que fazer com os minis, com os infantiles, com os cadetes, com os juveniles e por aí. Pero eu tenho ainda
20% de duda. E a búsqueda por el conhecimento é infinita. Porque se em algum momento você, como treinadores, pensar que estão listos, é melhor parar. Porque o vôlei é muito dinâmico. Coisas que, por exemplo, eu hizo há 10 anos atrás, eu não hago mais. Nenhum país hace mais. Então, é muito dinâmico e temos sempre que buscar as respostas para as nossas dúvidas e transferir estas respostas em bom trabalho para os niños, para os chicos. Então, todo vencedor em vôlei ou em qualquer deporte tem uma vontade em buscar respostas buenas para seu próprio trabalho. Né? O terceiro ponto, em minha opinião, é acerca das competências. Tá? As competências há que estar muito bem organizadas. E eu creio que a Argentina hoje, falando de Sudamérica, é um país que tem o melhor programa de tudo em voleibol, claro. Porque tem uma competência, me imagino que sim, por informações de outros treinadores, tem um programa para os jovens, tem um programa para os jogadores, tem nível ou perfil internacional muito distinto e em razão disso a Argentina subiu muitíssimo o nível em todas as categorias. Campeão mundial com Camilo, sempre estava jogando muito bem nos campeonatos desde 2008. Creio que a Argentina tem um programa de competência muito bem estruturada, muito bem entendida, também com os maestros que você querem, como Velasco, como Weber, como Marcelo Mendes. Claro que são pessoas que viveram o vôlei mundial e, claro, com muita experiência para a Argentina seguir um caminho com bastante êxito. Então, creio que isso é interessante. E onde eu gostaria de falar um pouco mais é acerca de captação ou como buscar a búsqueda por jogadores. Há dois tipos de búsqueda. A captação de talentos que não são diretamente a responsabilidade dos clubes, e sim da federação que programa as seleções nacionais. E há a captação de futuros talentos que sim são de responsabilidade dos clubes. Né? E é nesse ponto que eu gostaria de falar um pouco mais. Eu tenho um estúdio de Cuba que eu não vi, que eu não mirei em outro país, que acho interessante compartilhar com vós. Por exemplo, idade de 10 anos, ninhas e ninhos. Tu sabes mais ou menos a talla de uma ninha com 10 anos que seria interessante para o futuro? É claro que não pode excluir as outras, mas se tu tiver algumas jogadoras com a talla acerca. Por exemplo, 10 anos feminino, há que ter 1,59 m. É difícil achar, claro, porque o promédio neste ano, com 10 anos, creio que não seja 1,59. Mas se tiver uma em seu plantel, tem uma com possibilidade de, a largo prazo, óbvio, é lógico que não é só a talla, tem outros componentes importantes para isso, mas a talla é importante. O ninho com 10 anos, com 1,57 m. Com 11 anos, uma ninha com 1,66 m. Entende? Tá? Tranquilo? Todos?
E el niño, com 11 anos, 1,62 m. Com 13 anos, 1,77 m para as niñas. Já são, eu não sei a estatura mediana de Argentina, de los hombres, por exemplo, mas em Brasil é 1,74 m, a média de los hombres. Então, estamos falando de uma chica, de uma niña, com 13 anos, com uma média de la talla, com uma talla maior, mais grande que a talla de la média do homem brasileiro, por exemplo. Não é fácil, claro, não é fácil mirar. Mas se tu tienes em seu clube, imagina que cada clube tem uma. Essa é a ideia. Se cada clube que pratica voleibol em Argentina tem uma jogadora com 1,77 m, com 13 anos, imagino que a população, para a captação de los talentos por parte da FEVA, seria, creio, melhor. Não sei. É uma ideia. E o mesmo com os niños, com 13 anos, 1,78 m. Mais grande que eu, com 13 anos. É difícil? Para países como o Brasil, como a Argentina, creio que sim. Mas para países como Rússia, como Holanda, que tem lá maior promédio de la talla com homens, que é 1,85 m, por exemplo, muito fácil. 14 anos, la niña, 1,79 m. E o niño, 1,84 m. Com 15 anos, 1,80 m para as niñas e 1,90 m para os homens. 16 anos, 1,81 m. E aí se está muito cerca de la talla final de las niñas. E os homens, 1,94 m. E 17 é o mesmo. 1,81 para feminino e 1,95 para os homens. O que me gusta falar para vocês é que se todos tiverem essa informação desde el mini, por exemplo, lá com 10 anos de idade, e buscar uma jogadora com 1,59 m, pode ser que no futuro tenhamos uma seleção com possibilidades internacionais bastante interessante. Não que não tenha, não que não seja nesse momento, mas que no futuro pode ser. E o mesmo com os niños, por exemplo, com 13 anos, 1,78, 1,84 com 14 anos. Pero países como Brasil e Argentina provaram que não necessita ser os maiores para jogar bien. Tá? Tivemos que buscar algo distinto em essas duas escolas para poder enfrentar os europeus. Claro que sim. Eu vou dar um dado agora interessante, creio, especialmente por meu país. Como o Brasil logrou, durante 20 anos, e ainda se mantém como uma grande potência mundial, com grandes resultados. Por quê? Temos uns armadores loucos e muito buenos ao mesmo tempo, como Ricardinho, que através da velocidade de seu jogo podíamos ascender. Então, a clave para o Brasil para subir tanto foi a velocidade do jogo, e com um armador que é o maestro da equipe. Perfeito isso para os sêniores. Pero, acuerda que sempre eu hablo que há pero em nossa vida? Lo que sucedió com a formação em Brasil, formação de jogadores jovens. Toda a gente queria jogar com 15 anos em lo mesmo modelo de jogo que os maiores. E isto hizo com que a técnica general bajasse muitíssimo. Porque uma coisa é atacar uma pelota em velocidade. Ela vem
você não tinha muito tempo para fazer os recursos. A pelota vem com velocidade e se ataca. E normalmente a direção deste ataque é entre 6 e 1. Perfeito? Eu hablo isso porque eu recebi um montão de jogadores que não sabia jogar o jogo sucio de vocês. Por exemplo, que vocês fazem muitíssimo bem. Muitíssimo bem. É incrível isso. Em la formação de novos jogadores, nós recebíamos mais jogadores com a técnica de outros jogadores no passado. Por exemplo, Nauber, enfim, tantos jogadores não tínhamos mais. E a generação que começou a mostrar que estamos débeis na técnica foi a generação dos nascidos em 91 e 92. Isso começou a mirarmos e não, a técnica está mal, está caindo, não temos jogadores como antes, especialmente os punteiros, certo? Tanto hoje que nosso melhor punteiro é Leal, um cubano, porque não tivemos uma generação boa de punteiros desde aí. Então, o que passa em Brasil neste momento? Há muitos treinadores que estão em reunião constante para não dar um passo adelante, sim um passito para trás, estabelecendo como jogar em las categorias mini, sub-12, sub-14, sub-16, jogar de la forma mais simples possível, pero com condições de poner nesse jogo os recursos necessários em el ataque, por exemplo, e deixar um pouco a velocidade do jogo para o momento certo para os maiores, ou juveniles, ou juniors, ou o que seja, mas não em las categorias que estão começando, certo? Então, há um movimento de treinadores para volver um pouco atrás e melhorar as condições de jogo de todos, estimular as melhores possibilidades do jogo e que desfrute isso, e não só jogar rápido. Porque jogar rápido é, na verdade, uma trampa. Jogar rápido corresponde a mais ou menos de 35% a 45% do jogo, certo? Ou seja, você tem uma condição favorável para jogar entre 35% a 45% do jogo. Se pode jogar rápido, pero de 55% ou 65% do total do jogo em momentos que não estão tão favoráveis. E neste momento que há que cambiar, há que trabalhar um pouco mais as situações desfavoráveis, tal qual a Argentina faz muito bem, né? E volver a crescer jogando nas situações desfavoráveis. Creio que isso é mais ou menos o pensamento dos treinadores de Brasil. E ter uma escola que se pode. Eu abro isso porque, na verdade, normalmente não é o side-out que se ganha e tem êxito na partida, e sim as situações de breakpoint, de contra-ataque. Isso é que hace exatamente. E se duas equipes têm um bom side-out, muito equilibrado, muito acertita, a diferença do jogo será em quem hace melhor as puntagens por tie-break. Por tie-break, exatamente. Pelas situações de contra-ataque. Sim. Diga. Mas como normalmente se jogava, não haveria a possibilidade nenhuma de ser algo diferente. Claro, não há como. E países como Brasil e Argentina, por exemplo, estão buscando ainda, todavia seguem buscando um modelo para jogar de forma igual contra os grandes do mundo.
E o tema da velocidade foi um fator de diferença para nós outros, claro, não se pode negar. Pero isso teve um grande cambio na enseñanza de los niños. Porque toda a gente queria jogar como o modelo de los maiores, pero não é possível. É o mesmo que eu, por exemplo, manejar um carro de Fórmula 1. Não há como. Há que os pasitos sejam muito claritos, simples, sencillos em um primeiro momento, para depois, com a idade de 17, 18, 19, ter uma condição motora que se pode jogar com velocidade. Pero a velocidade não pode ser o único fator em la enseñanza. Ao contrário, eu sei que muitos treinadores pensam completamente distinto, mas voltando a falar, as condições favoráveis do jogo são solo 35, 45% em máximo. Ou seja, a recepção ou a defesa foi tão boa que se pode jogar com primeiro tempo, se pode jogar com todas as possibilidades em el ataque. E 55 ou 65% vamos jogar contra bloqueio duplo ou triplo, o que seja. Então, há que preparar os ninhos. Acorda quando eu falei sobre os conceitos? Perfeito? Então, os conceitos do ataque, por exemplo. Uma coisa é atacar bola com grande velocidade. Outra coisa é atacar uma pelota alta. Qual é o conceito disso? Onde atacar? Não é só atacar. Onde atacar? Quais as zonas mais vulneráveis das equipes? Como atacar em bloco para sair fora? Que os jogadores de Argentina são maestros nisso. Isso é o caminho que buscaram. Que mais? Então, a preocupação é que a velocidade não seja ensinada antes dos recursos de ataque. Solamente isso. Primeiro, os recursos. Quais? Ataque contra a carreira, ataque para fora, para dentro, em bloco para volver, em bloco para sair, em bloco em las unhas para ir para fundo, ataque largo para os corners e só depois disso jogar com velocidade, porque em princípio os jogadores estarão listos para ser isso. É isso, Paulo. Então, há de se pensar nisso. ¿Qué opina? ¿Está bien? ¿Querés que ¿Una pregunta? alguien tiene alguna pregunta? Haga así. Así le habilito el micrófono y no habilito todos los micrófonos juntos. Pablo me dijo que tenía una pregunta, pero se fue ahora. No sé dónde está. Pablo Rosas? Sí. Ah, volvió. Pablo, tenías una pregunta, me dijiste hoy. A ver, pará. ¿El micrófono? Ahí va. No, primero buen día al profe. Habló recién de la condición motora como para mejorar el ataque. ¿Sería la condición motora o la condición técnico-motora? Que sea, la condición técnico-motora, claro. Bien. Otra cosa que se me ocurre a mí. ¿Qué volumen semanal entrenan más o menos por categoría? ¿Qué cantidad de estímulos tienen según la categoría que tienen ustedes? Bien. Acá en Portugal es un tanto distinto, pero en Brasil normalmente los niños entrenan prácticamente 5 veces por la semana y un juego en fin de semana. Creo la cantidad. Claro que isso después de 16 años. Antes disso, máximo 3 vezes
por semana, con los minis, con los infantiles. Y Los cuando va, 16. 16, 17 já está, empieza a trabalhar quase todos os dias. Mas, claro, Pablo, que depende do clube. Claro. Por exemplo, temos clubes que são completamente distintos. Um que é totalmente focado em fazer voleibol, sem uma preocupação de buscar os talentos do deporte, sino para ter uma oportunidade de jogar. Então, normalmente são os treinadores apaixonados, que não vivem solamente disso, porque acá em Brasil é muito difícil viver solamente disso, claro, há que ter outras coisas. Aqui em Portugal também. E há clubes que, como têm uma boa equipe em los maiores, é possível buscar, recorrer os talentos de outras partes, e assim. Então, são diferentes clubes, diferentes modelos, pero los que têm mais condições entram assim todos os dias e se busca. ¿Y cuántos clubes tienen así ahí en Portugal? Em Portugal e masculino, pouquíssimos. Pouquíssimos. É como 7, 8 no máximo. E nem todos têm todas as ramas, todas as categorias. Pero em feminino, aí é o doble ou triple equipes que trabalham. Acá em Portugal, o feminino, creio que tem muitas mais possibilidades futuras e internacionais do que masculino. Masculino, o futebol, toda a gente vai a futebol e assim se vai. Santiago. Estoy habilitado ahí. Yo, cuando ahí que hablaba de que decía que no todo era velocidad y que lo más importante era no el side up, sino el contraataque, como lo llamamos acá en Argentina. Nada, eso como en un entrenamiento es lo que más se trabaja o trabaja más el side out. Há dois tipos de treinadores, Santiago. Os que treinam solamente as facilidades do jogo, e que normalmente se perde mais do que ganha, do que tem êxitos. E há os treinadores que são mais espertos, um pouco mais atentos, que equilibram seu treinamento com as dificuldades do jogo, de situações que você não tem muito controle e que tem que fazer. Eu prefiro o segundo. E há equilíbrio em seu treinamento para que esteja listo para as situações favoráveis, claro, com recepcionar e se poder jogar de toda forma, e também com os treinadores que estão listos para o momento de dificuldade. E isso, a predominância do jogo em las dificuldades. Claro que se dois equipos têm a mesma, são parejas. Se uma equipe não é pareja, é mais fácil jogar, mas não é a verdade do jogo. Então, este equilíbrio de trabalhar as duas formas, porque eu conheci montão de treinadores que só trabalhavam em boas condições, que é totalmente distinta e que não é real. Não é uma situação real do jogo. E não sabia por que perdia. Eu falei, eu sei. Tu queres saber a minha resposta? E assim você vai. Acho que eu prefiro o segundo treinador, que se preocupa com todas as condições que o jogo te oferece. As dificuldades são imensas, bastante grandes. Hablo. Pero eso que me decís vos es siempre hablando de inferiores. Claro. ¿No? Cuando llegas a primera, potenciás la capacidad que tiene el jugador de primera, desmereciendo un poco, dejando un poco de lado las debilidades, o trabajás las dos cosas a la vez. En jugador de primera. Pero em primeira, há jogadores com uma grande capacidade e outros que
também tampouco são muito buenos. Este equilíbrio, primeiro por os dados estatísticos, que ajudam muitíssimo para dirigir, para ter um caminho para a seguir. Claro. E há jogadores que não logram atacar uma pelota alta, por exemplo. Então, esse equilíbrio é difícil falar de uma equipe. Assim, de uma maneira general, os estudos de tua equipe, tu tienes que saber muito mais de sua equipe em primeiro momento do que de las outras, para estar listo para jogar, claro, e saber equilibrar as ações. Né? Porque, como eu falei sempre, é muito mais fácil trabalhar as facilidades. Tiene muito mais prazer em trabalhar as facilidades do jogo. Os jogadores se sentem muito mais confortáveis em fazer bem as coisas que fazem. E se sentem um pouco mais não tão confortáveis quando as situações não lhes favoráveis. Eu prefiro sempre trabalhar em las dificuldades. Eu preparando-me bem para as dificuldades do jogo, supostamente eu estarei listo para jogar as condições. É verdade que não se pode deixar de trabalhar pelo um percentual mais baixo. Certo, Pablo? Santiago, vamos. Ale, ahí está. Ale, tenés el Hola, micrófono. hola Percy, hola a todos. Te quería preguntar cómo haces para corregir las situaciones de ataque. ¿Sí? ¿Cuáles son tus principales, qué es lo primero que ves y cómo lo corregís? Certo. Bem, para o ataque, há montão de opções, certo? Estamos falando em que? Em bolas altas ou quê? Pode ser Sí, mais altas. específico? Sí, altas. Perfeito. Então, são as situações de dificuldade, certo? Sí. Primeiro, os passos de ataque são distintos para um e para outro, certo? Em pelotas mais altas, pelo menos a história nos mostra isso, das grandes equipes, como toda a gente, hace, por exemplo, com bolas de velocidade, solamente um passo de ataque. E com 2 passos para situações de pelotas mais altas, certo? Saber exatamente onde é possível ter êxito em ataque do balão alto. Por exemplo, ataque para o largo, o fundo, de 4 para 5 ou 6 em corner, né? Pero quando fazer a opção de esta pelota que seja a 100% de sua capacidade, porque se não atacar a 100%, seguramente o calibro defende, certo? Atacar para tocar as unhas, atacar para volver para sua própria equipe e atacar para fora, bloco e fora. Então, esses são os conceitos básicos de todos. Como é a largada em eu ouvi toque? Como é? El armado. Armado. Armado não é o ataque, é o golpe El toque. suave. Toque. Toque, sí. El toque, onde? Não é só tocar. Eu encontrei em minha vida um montão de treinadores que não treinavam essa situação. E é óbvio que durante o partido, algum momento isso sucedia. E o treinador, toque. Ah, toque, sim, toque. Pero onde? Por quê? E há que ter um conceito claro do que é ser, de como treinar isso muito mais vezes do que normalmente. E algumas situações, por exemplo, que
que olvidamos de hacerlo, são exatamente os que sucedem em juego e não temos uma solução interessante para aquilo, né? Então, creio que é definir e treinar ataque largo com potência, a 100% de sua potência, para o fundo, para que a defesa, a pelota viene mais ou menos por el pescoço, por essa parte, que é difícil de fazer a defesa. Mas, se não for a 100%, você vai fazer um regalo para a equipe adversária. Esses conceitos, eu penso que devem ser trabalhados muitíssimo. Não sei se respondi. Sí. Bien. Alguien había pedido el... Roy. Yo te iba a preguntar, Percy, de esto del conocimiento táctico y de que el jugador se desarrolle tácticamente y conozca el sistema de bloqueo de defensa y demás. Lo que yo he visto que pasa mucho, a diferencia de las selecciones, que quizá tenés procesos más largos, en los clubes los jugadores continuamente cambian de entrenador, cambian de sistema o cambian de club, y por ahí llegan a 18, 19 años primera y los conceptos tácticos son una mezcla de todo lo que hicieron. Certo. Bien. Mas eu não penso que seja problema isto, porque certamente os conceitos de cada treinador são distintos, claro, mas também é importante que o jogador entenda exatamente cada deles está listo para as diferentes percepções de los sistemas táticos, por exemplo. Não creio que seja muito um grande problema, e sim ao contrário, que se for esperto, se for inteligente, porque na verdade, Pablo, jogar em uma seleção é a motivação de todos, certo? Pero não são para todos, são para os jogadores especiais que temos, né? Não há como um jogador que por exemplo, não tenha uns recursos técnicos em ataque para jogar na seleção. Há que ser para jogadores especiais. E esse é o problema. Como desenvolver os especiais? Eu penso exatamente como eu falei antes. Identificar, claro, fazer uma búsqueda por esses jogadores. Pero, se este jogador só compite solamente em sua categoria, não creio que vai agregar muita coisa a ele. Porque se juega bem, por exemplo, sub-16, 15 anos, certo? Juega muito bem, é muito arriba da maioria dos jogadores. Há que jogar uma categoria acima, na outra equipe, para ter a dificuldade do jogo, ter que decidir a tomada de decisão ser a melhor possível, porque uma coisa, por exemplo, em Catar, o grande problema que eu tive em Catar era exatamente isto, o entendimento tático do sistema tático. Por quê? Porque imagina, senhores, que em Júnior, sub-21 de Catar, não teníamos vários momentos, não havia bloqueio doble bloqueio em situações de dificuldade. Por exemplo, o passe que venia da zona de defesa, porque não tinha jogadores. Ou seja, a competência interna é completamente diferente da competência internacional. Então, aí sim, se mira que o entendimento tático é uma porqueria. Não há como fazer, porque temos que treinar juntos para
para poder ascender um pouco no entendimento tático. Diferente de países como o nosso, como Argentina, como Brasil, como outros países que têm bom voleibol, que o conhecimento técnico e a competência produz essas necessidades de crescimento. É diferente. Eu creio que quanto mais informações de distintos treinadores podem ajudar se realmente o jogador é especial. Juan. Bien, buen día a todos. Yo quería consultar, ¿sí? ¿A qué edad en Brasil empiezan a competir? ¿Sí? Si a los 12, a los 13 años los equipos ya juegan 5-1 con posiciones definidas, cómo trabajan eso, o si es que hay una cierta edad en la que simplemente trabajan un poco más general, los jugadores todavía no tienen posiciones específicas. ¿A qué edad empieza ese cambio en el desarrollo en las inferiores, ¿no? Perfeito. Em Brasil, primeiro, é um país difícil de fazer uma unificação, uma coisa única. Por quê? Primeiro, porque é muito grande. Imagina quem joga em norte do país, que está a mais ou menos 5.000 quilômetros do sul. Então, é muito difícil isso. E alguns estados não têm o voleibol tão bueno, por exemplo, como outros. Notadamente, por exemplo, São Paulo, há voleibol, porque a grande maioria das equipes maiores estão allá. Minas Gerais tinha uma boa escola. Pero, de maneira geral, todos começam jogando de forma simples. Pero há alguns campeonatos, por exemplo, nós temos campeonato brasileiro de escolas, que na mesma categoria joga como quiera. Por exemplo, sub-14 joga 5-1, ataque de fundo, ataque louco. Para mim é uma situação louca. Mas de maneira geral, em los clubes, até 14 anos se joga 6-0. Toda a gente jogando o passe, todo fazendo a recepção, fazendo tudo de tudo um pouco. E creio que esse é o caminho. Pero há alguns estados que não seguem o mesmo. Em la última miércoles passado, eu tive uma charla com os amigos de allá e eles estão muitíssimo preocupados porque querem fazer passito para trás, unificar a metodologia do jogo, como se joga em cada categoria, de maneira mais simples possível, exatamente para cambiar pouco e sacar um pouco do conceito de velocidade, que foi muito bueno para nós outros, mas nesse momento está sendo muito malo para nós outros, e voltar a jogar de forma simples para poder, em futuro, dar ou dois passos para frente. E outro problema em Brasil, cada estado tem sua própria federação. Temos a nossa confederação e cada estado tem sua própria confederação, que é completamente autônoma para decidir como jogar, certo? Então, na mesma categoria, temos em algum momento jogos diferentes, distintos. Se joga uma forma em São Paulo, outra forma em Rio Grande do Sul, e assim. Por isso, que há um movimento muito pequeno nesse momento, pero já começou um movimento de los treinadores a ser reunião e tentar unificar a forma de jogar em todo o território brasileiro, pero é difícil, muito difícil isso. Hola, Percy, ¿cómo te va? Quería consultarte ahora que dijiste eso. ¿De dónde provenían la mayoría de los jugadores? ¿Si de los estados que proponían el 6-0 o que apuraban los sistemas de juego? En la selección, ¿no?
Eu não sei como responder isso, porque não me acordo exatamente de onde vêm os jogadores. Pero alguns estados, Rio Grande do Sul, por exemplo, que em los últimos... Eu trabalhei até 2015, certo? Rio Grande do Sul era um estado que jogava de forma simples e sempre tiveram jogadores de allá. E é um dado interessante, mas eu não sei exatamente isso. Nunca hice esse link de onde vem e quem está jogando melhor. Desculpa. No hay problema. Tengo otra consulta. Cuando usted fue a otras culturas, a otros países como Qatar, Colombia, si no me equivoco, ¿buscó usted adaptarse a los entrenamientos de ellos o que los jugadores se adapten a su forma de entrenar? Difícil cambiar tudo. Normalmente quem intenta cambiar toda a cultura de um país, por exemplo, não tem muito êxitos. Então, tu tienes que ser político, na verdade. Político e entender a cultura do país e também poner su ponto de visão, claro, e tentar, através da prática, cambiar algo. Pero se tu entra de uma e tenta cambiar tudo, às vezes não resulta muito bem. Há que ser político. Por exemplo, em Colômbia, eu creio que Colômbia é um dos países de Sudamérica que pode ser grandes. ¿Por quê? Porque tiene gente para isso. Desafortunadamente, não há dinheiro, não há plata para ser um programa profundo que pueda jugar contra os melhores do mundo. Pero tiene gente com potencial de crescimento. Pero também tiene uma cultura de desenvolvimento de jogadores muito próxima de los programas cubanos, que a saltabilidade é a coisa mais importante para eles. Atacar fuerte, por exemplo, fuerte sem direção, pero fuerte é a coisa mais importante para eles. E eu fui allá, e agora está Julián, e intentei fazer algo com uma condição de jogo melhor. Tá? E foi bastante interessante. E algumas ideias, eles compraram minhas ideias, e até hoje eu tenho contato com alguns treinadores que estão seguindo alguma coisa da experiência que tivemos allá. Mas é difícil cambiar, hein? É muito difícil. Há que adaptar e cambiar quando a portita se abre, aí se rompe, vai e põe sua ideia. Pablo, tenías una pregunta. Bien, cuando vos decís de apurar el juego, para apurar el juego, me parece a mí que va a las categorías superiores, según lo que te entiendo. ¿Cómo manejás las inferiores para que te lleguen a eso? ¿Mejorando mucho la calidad técnica del juego o haciéndoles entender tácticamente que es conveniente jugar rápido cuando sean más grandes? No sé si me entendés. Sí, entendo. E o problema é exatamente isso. Porque jogar rápido já está em nossa cultura, certo? E cambiar já está, porque 20 anos que se juega com velocidade e sempre tem bons resultados e tal. E o mais difícil neste momento é cambiar isso. Pero algumas pessoas estão trabalhando para cambiar isso e mostrar que não é por aí. Temos que volver ao passado, volver um pouco quitar um pouco da velocidade para ter a possibilidade de fazer as coisas buenas. E creio que, por exemplo, jogando rápido, não se utiliza. Vou vendo. Com um jogo muito rápido,
as condições táticas são mais difíceis de suceder, porque normalmente o bloco sempre não chega em boas condições, necessita de uma estratégia para hacer. Então, é mais difícil. E com um jogo mais simplificado, o entendimento da parte tática se hace mais forte, para depois, com a velocidade do jogo, ajustar a condição tática. ¿Se me entiende? Bueno, Ok. si alguien tiene alguna pregunta más, pues ya nos quedan 5 minutos, así le agradecemos a Percy. No sé si alguno tiene alguna otra duda. Sí, Juan. Bien, nada, mi consulta hace referencia a cuánto tiempo del entrenamiento se trabaja la parte técnica y cuánto situación de juego, corrección de la situación de juego y cuánto juego libre, si es que todos los entrenamientos tiene que haber juego libre, ¿sí? Más que nada eso, a cómo está seccionado la cantidad de minutos totales en un entrenamiento. Ok. Bien. A parte técnica, eu não ouvi da parte técnica em nenhum momento do período. Claro que em momento próximo acerca da competência, o tempo que se utiliza para a parte técnica é mais reduzido, claramente. E num trabalho inicial se põe mais componentes técnicos. Mas uma coisa interessante que descobrimos acá, e creio que muita gente acha por el mundo, é o componente técnico não só com nação, porque o vôlei necessita mais ações, por exemplo. Então, tem treinamento técnico, no mínimo 2 ações, para que o jogo pueda ser treinado tal qual, que se pode treinar tal qual um jogo. Né? Defesa com a armada, ataque com a defesa e com recuperação, enfim, sempre em treinamento técnico, na maioria das vezes com 2 ações, né? E o componente tático, creio que quando se põe o pé em campo, há que ter algo também de componente tático, nem que seja, por exemplo, porque em vôlei, se eu falar numa outra coisa, nós vamos começar uma nova charla, e que me encanta claramente isso. Para mim, o vôlei se resume a duas situações: recepção buena e recepção mala. Recepção buena é uma forma de jogar, de defender e de atacar, certo? Recepção mala se cambia totalmente as coisas e se juega em situação mala para as duas partes. Se ataca em situação que não é favorável e se defende com a situação desfavorável. Por isso que o mais importante para mim, para os pequenos, é que entenda quando é a recepção ou situação favorável de sua equipe e quando não é tão favorável. Porque as necessitudes são completamente distintas, tanto o sistema de defesa como o sistema de bloco, e sim. Então, tudo passa por la condição de recepção buena ou mala, a defesa buena ou mala. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, así que agradecerte, Percy, por la predisposición y cualquier otra duda que se les ocurra, imagino que te pueden contactar por las redes o por donde sea y te consultan.
Claro, claro. Eu tenho Facebook, se quer alguma coisa. Primeiro, para mim era um prazer, que é compartilhar com todos vocês a mesma paixão, né? Desejo que façam um excelente trabalho allá, se cuidem porque é o momento de todo mundo sacar um pouco o pé do acelerador e quedar em casa e esperar esse maremoto passar. E tudo de melhor para vocês, é um prazer. Pablo, muitíssimo obrigado, graças. Muchas gracias, Percy. Por tudo e estamos em contato. Vale. Será um prazer. ¿Está bien? Buenísimo. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias.